Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou dar uma dica de uma série nova que eu assisti e achei muito legal e queria recomendar pra vocês que acompanham aqui o canal. É Stranger Things da Netflix. Acompanha aí. Então galera, provavelmente nos últimos dias você deve ter escutado falar alguma coisa sobre Stranger Things, né? A série estreou no dia 15 de julho, então tem menos de 2 semanas, exatamente aí 11 dias, e se tornou assim um sucesso incrível de público, especialmente aqui no Brasil. A série se tornou aí a queridinha das redes sociais, tá todo mundo comentando sobre ela. Eu aposto que você deve ter algum amigo ouviu falar sobre essa série em algum lugar no Facebook ou no Twitter, porque tá todo mundo comentando. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, pessoal, o sucesso dessa série, esse sucesso em tão pouco tempo é totalmente justificável e merecido, tá? Eu assisti a primeira temporada, é bem curtinha, são 8 episódios só, mas é muito legal. Eu me senti assim, meio que obrigado a vir aqui no canal e recomendar a série pra vocês, tá? A série é muito maneira, ela se passa nos anos 80 e eu acho que boa parte desse sucesso que ela fez aqui no Brasil é por causa disso, né? Tem toda aquela parada de nostalgia, né? Principalmente entre o público aí que está na casa dos seus 30 e poucos anos, você que provavelmente viveu ali nos anos 80, você, cara, vai se apaixonar por essa série, assim como eu me apaixonei, tá? Tem muita referência aos diretores da época, né? Muita gente considera os anos 80 a melhor época, né? Tanto para filme quanto para música, e tudo isso daí tá nessa série Stranger Things, né? É uma série original do Netflix, tá bom, pessoal? Então só pode assistir quem é assinante da Netflix. E eu sou até um pouco meio suspeito para falar sobre séries originais do Netflix, porque eu particularmente eu adoro, tá? Então pra mim virou assim sinônimo de qualidade. Qualquer coisa que tem lá original Netflix, eu corro para assistir, né? Tanto filme, quanto desenho, quanto série, porque geralmente, cara, elas são muito boas, tem uma qualidade assim indiscutível, né? Eu acompanho várias séries originais, assisti também um monte de desenhos, os filmes originais, os longa-metragens que a Netflix também produz, também são fantásticos. E eu sou meio suspeito para falar, mas nenhum deles eu acho fez tanto sucesso em tão pouco tempo como Stranger Things. E eu acho que boa parte disso é por causa dessa questão da nostalgia, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a série, mas sem dar muito spoiler, para não estragar a surpresa de vocês, né? Ela se passa nos anos 80, tá, pessoal? Em 1983, e ela conta a história, se passa numa cidadezinha dos Estados Unidos chamada Hawkins, uma cidadezinha pequenininha, aquela típica cidade de interior que a gente vê lá nos filmes da época, né? Naqueles filmes da década de 80, cidadezinha pequena, um monte de coisa estranha acontecendo, é mais ou menos esse clima mesmo que é Stranger Things, tá? Ela conta a história de 4 amigos, né? São 4 garotos, então mais uma vez tem aquele climão de anos 80, ET, Goonies, Conta Comigo, Viagem ao Mundo dos Sonhos, todos aqueles filmes estrelados aí por crianças, né, um grupinho de amigos e tal, coisa que era tão comum na década de 80. Então a gente tem esses 4 amigos, eles são um pouco diferentes lá das crianças americanas da época, porque eles eram completamente nerds, então acho que por isso também que a galera se identificou tanto com essa história, né? Essa galerinha que tá aí na foto, tá vendo aí, ó? É o Mike, né, que é esse daí do cantinho, o Will, o Lucas e o Dustin. E eles são, como eu falei pra vocês, completamente diferentes. Eles são assim, os nerds da cidade, jogam RPG, falam o tempo todo sobre quadrinhos, né?
falam o tempo todo sobre filmes. Então, e o que acontece é que um dos amigos, ele desaparece, né, sob circunstâncias aí misteriosas, né, e aí na sequência que esse amigo deles desaparece, começam a acontecer um monte de coisas muito estranhas na cidade, e é daí que vem o nome Stranger Things, né? Uma tremenda homenagem aos clássicos aí da década de 80, tá, pessoal? Uma tremenda homenagem a Stephen King, ao Steven Spielberg, né? A gente tem um monte de referências aos filmes aí do Steven Spielberg, ET, tá? E um monte de outros filmes da década de 80. Provavelmente, se você passou lá a sua infância assistindo Sessão da Tarde, você vai ficar o tempo todo, cara, pegando assim referências durante os episódios da série, tá? ET, Alien, Goonies, que eu falei, Encontros Imediatos do Terceiro Grau, Star Wars, eles falam sobre Star Wars, eles tem coisa de Poltergeist, então muita referência, cara, muita referência mesmo. E o legal é que isso não é meio que você vai percebendo, você não precisa ter aquele conhecimento pesado de coisas da década de 80, não, cara. Vem meio que natural assim pra gente que viveu essa época, né? E pra quem não viveu também, eu acho que é super legal, porque vai conhecer assim um monte de coisa legal que rolava nessa época. Eu acho um período assim muito legal, né? E a história trata justamente disso daí. É bem inocente assim, mas tem uma parada bem maneira, que é uma trama do governo. Então me lembrou também um pouco sobre Arquivo X. Eu sou fã da série, né? Deu pra ver aqui atrás, ó, eu com o Mulder e com a Scully. Então tem aquele clima assim de Arquivo X, conspiração do governo, né? Um monte de parada estranha acontecendo na cidade. Cara, fantástica. O elenco é maravilhoso. Esses garotinhos aí que eu mostrei na foto, o elenco mirim, né? As crianças, elas convencem, né? A cenografia, eu não sei se é exatamente esse termo, tá? Mas assim, tudo tá muito perfeito. Eu juro que eu fiquei procurando alguma coisa que não fosse dos anos 80, no cenário, né, nas referências, e não consegui achar, cara. Tá tudo perfeito. Parece que foi filmado lá naquela época mesmo. É muito legal de você ver, né? E os caras fizeram isso muito bem, né? Também teve um filme recente chamado Super 8, que foi uma tremenda homenagem também à década de 80, e é mais ou menos nessa vibe aí que Stranger Things está, né? Muito legal, você vê lá referências a quadrinhos, os garotos falam o tempo todo de X-Men, né? Vê referências a filmes, eles ficam comentando sobre Star Wars e jogam RPG, cara, é muito legal. Eu acho que uma parada também muito maneira é a trilha sonora, tá? A trilha sonora da história é muito boa, né? Então tem muita música lá dos anos 80, parada muito clássica assim, e que os caras colocam no momento certo assim, que te deixa completamente assim maravilhado, tá? A história, não diria que tem aquele roteiro tão complicado. Eu acho que isso também é super legal, tá? Não é aquela série que você demora para entender, né? Algumas coisas são até meio previsíveis, mas isso também é legal, cara, porque é meio aquele clima mesmo dos anos 80, né? Traz aquela nostalgia daquela época onde as coisas eram bem mais simples, né? E você vai ficar com esse clima de nostalgia o tempo todo, tá? A classificação etária, pessoal, é 16 anos, tá? Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o canal que é menor de idade, né? Então a classificação etária é 16 anos, mas na boa, tá? Eu assisti toda a primeira temporada e eu fiquei tão pilhado, e eu gostei tanto de ser assim com crianças, né? E trazer aquela nostalgia dos filmes que eu assistia quando era criança, porque antigamente não tinha muito essa bobeira de classificação e tudo mais. A gente estava lá de tarde, via um monte de coisa, né? Quando eu era criança era mais ou menos assim. E que eu falei assim, pô, cara, dá pra assistir de boa. E assisti junto com meus filhos. Assisti junto com a Diana, de 9 anos, e com o Peter, de 6 anos, né? Nem se somar a idade dos dois, não dá lá a classificação etária de 16 anos, tá? Tem aquela pegada de suspense, tem bastante suspense, né? Uma tremenda homenagem lá aos filmes da época. Tem um pouquinho de terror, não é muita coisa, não é aquele negócio assim nojento, forçado, sabe?
é aquele terror assim, leve, né? E não tem aquela outra coisa que eu achei legal também, é que apesar de ser Netflix, eles não têm aquela forçação de barra, né? Por exemplo, não tem cena de sexo, não tem cena de nudez, né? Então por isso que eu acho que eles subiram um pouco essa classificação etária aí, né? Claro que eu não estou falando para você que é menor de 16 assistir, mas aí troca uma ideia com teus pais, indica a série para eles, fala assim, pô pai, e aí, dá para mim ver? É de boa? Porque, cara, na boa, eu não vi problema nenhum, né? Só pulei algumas cenas lá que a garota tem um namoradinho, né? Mas não tem nada pesado, mas eu pulei essas cenas, né? Sou pai de menina, né, pessoal? Então pulei essas cenas aí. Mas, cara, as crianças ficaram maravilhadas, torceram pelos personagens e a gente passou um tempo super divertido juntos. Foi muito legal ver isso neles, cara, porque a gente, assim, que tá acostumado a acompanhar as séries, a gente passa por esses problemas, né? Às vezes não tem tempo de assistir tudo num dia só, e aí você vai assistir o restante amanhã, e cara, eles ficaram completamente pilhados. Eu assisti no domingo 4 episódios com eles, e aí os outros 4 a gente assistiu na segunda-feira. Cara, eles não paravam de falar sobre a série, eles queriam saber o que aconteceu, se o Will tava... Foi muito maneiro assim a gente ver essa parada, né, nessa galerinha assim mais nova, tá? Então fica a dica aí pra vocês, Stranger Things, uma série muito legal, tá pessoal? Adorei, tô super ansioso pra Netflix anunciar a segunda temporada, que ainda não foi anunciada, tá? A série fechou legal pra caramba, não deixou nenhuma decepção no meu parecer, tô super ansioso para ver logo a continuação, e agora eu tenho 2 pequenininhos aqui que vão ficar, ó, me buzinando, e assim que tiver alguma novidade sobre a série, com certeza a gente vai vibrar pra caramba, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários, pessoal, se vocês assistiram a série, o que vocês acharam, tá? Se você também é das antigas aí, se você também curte coisas aí da década de 80, é fã dos filmes, é fã daquela época de um modo geral, coloca aqui nos comentários, né, o que te despertou, o que te traz mais saudade dessa época, né? Vamos trocar uma ideia aí sobre os anos 80, já que é o tema principal aí de Stranger Things. E fica a dica pra vocês, cara, se vocês não assistiram ainda, assistam. Muito bom, é uma série que, cara, na boa, eu nem costumo falar tanto de Netflix aqui no canal, mas dessa vez eu me senti na obrigação de trazer esse conteúdo pra vocês, porque realmente é fantástico, tá? Eu acho que vai ser a melhor série que eu assisti em 2016, e olha que teve um monte de série legal pra caramba, né? Mas essa daí é aquela série assim que vai ficar pra sempre, cara. Você vai lembrar dela pra sempre, né? Séries assim que marcaram época. Eu acho que vai ser o caso de Stranger Things. Assim como foi com Arquivo X, assim como foi com Lost, assim como é com Game of Thrones, né? Eu acho que Stranger Things vai ser aquela série que a gente vai ficar sempre lembrando, sempre trocando ideia com os outros. Eu espero que tenha outras temporadas aí, porque eu tô louco pra saber a continuação, pra ver de volta essa galerinha, né? Um dos grandes problemas de série com criança é justamente isso, né? Elas vão crescendo e aí os produtores, né, vão ter que se adequar a essa questão aí, ou então vai ter que filmar tudo muito rápido, né? Eu sei que eu quero ver mais Stranger Things urgente, né? Então é isso aí, galera, deixa um joinha aí no vídeo, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aí para se inscrever. Eu falo sobre quadrinhos aqui no YouTube, né? Falo também sobre figuras de ação, vocês devem ter visto que tem um monte aqui, falo sobre viagens, séries, filmes. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí. Se você adorou Stranger Things, coloca aqui nos comentários, vamos bater um papo aí sobre a série, beleza? Tchau, tchau! É isso aí, galera, curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar a Toys Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau!